meus amores? Tá bom. Objeto indireto. Completa o verbo com preposição. O que eu estou pretendendo ensinar para vocês aqui, falando de objeto indireto, tá? Porque o objeto indireto, que tem preposição, o complemento nominal, que também tem preposição, e o adjunto adnominal também tem preposição. Também tem preposição, tá? Preposição aqui, ó, preposição. Então, o que acontece? Há uma ligeira confusão. Então, o aluno que não presta atenção, ele erra. Então, existe uma diferença entre objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. São três coisas diferentes, mas as três coisas têm preposição. Então, às vezes, o aluno desatento acaba respondendo errado, tá? Então, nós vamos começar com o objeto indireto. Primeira coisa que vocês têm que saber quando a gente fala de objeto indireto. Quando a gente fala de objeto indireto, a gente fala de complemento de verbo, tá? Todo objeto completa um verbo transitivo, certo? Todo objeto completa um verbo transitivo. Lembrando que é um verbo transitivo, é aquele verbo que pede complemento, porque ele, dependendo da situação em que ele estiver, ele vai precisar de uma resposta, tá? Então, olha aqui. As pessoas precisavam. Vamos supor que essa parte aqui não exista. As pessoas precisavam. Se eu terminasse a minha frase aqui, ela ficaria totalmente sem sentido, porque se eu chegar e falar as pessoas precisavam, né? Eu preciso complementar. Quem precisa, no meu raciocínio, é assim: quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu preciso, nesse caso, da resposta, tá? Então, as pessoas precisavam de ajuda. Esse verbo transitivo, ele é indireto. Por quê? Porque a resposta que eu vou ter sempre vai trazer preposição. Quando eu tenho a resposta do verbo transitivo com preposição, que se chama de ajuda, aqui no caso, se chama objeto indireto, por conta da preposição. Relembrando o que é uma preposição, preposição nós temos de, da, do, em, na, no, para, por, pelo, entre, sob, sobre, ao. O a, quando se refere a uma preposição, tá? E outras, o em, eu já falei, e outras aí. Além de ter uma preposição, também tem um conjuntinho de palavras que representam uma preposição, que são locuções prepositivas, tá? Então, a gente tem esse fator aqui que mostra que é um objeto indireto. Agora, o que vocês precisam perceber? Que o objeto indireto completa um verbo. Então, ele vem depois do verbo. Sempre depois de verbo, tá? Ele completa o verbo e não o substantivo. É o verbo. O objeto direto é isso aqui só, não é tudo isso, tá? Então, as pessoas é um sujeito simples. Aqui eu tenho o sujeito, as pessoas. Aqui é adjunto adnominal e aqui é o núcleo do sujeito. Então, eu tenho um sujeito simples. De precisavam até acidente é o meu predicado, tá? Nesse predicado aqui, o meu núcleo principal do predicado é o verbo. Por quê? Porque ele é um verbo significativo. Significa que ele é um verbo transitivo. Quando eu tenho um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, eles são núcleos do predicado. Mas se eu tiver um verbo de ligação, ele não é o núcleo. O núcleo é o predicativo do sujeito,
tá? Aqui é núcleo porque é verbo transitivo. Bom, de ajuda, só isso aqui é objeto indireto. Então, o ajuda é o núcleo do objeto indireto. E o de é um conectivo, tá? No momento do acidente, tudo isso junto aqui, tudo isso aqui, não está dentro do sujeito, hein? Isso está separado, está dentro do predicado, mas não dentro do objeto. Desculpa, eu falei sujeito, mas está errado. Não está dentro do objeto. Ele está no predicado, mas não faz parte do objeto, no momento do acidente. Isso aqui é uma locução adverbial de tempo, tá? Tudo isso, tá? Então, a gente tem aqui, esse é o núcleo, certo? E aqui é outro núcleo, que depois a gente vai ver o que que é. Mas, o que interessa-nos agora é o seguinte, aqui, isso aqui é separado disso, porque isso aqui é uma circunstância, é um advérbio, tá? Muito bem. Márcia se referia ao amigo com muito carinho. Então, de novo, verbo transitivo. Quem se refere a alguém, ao amigo, é uma preposição. Amigo é o núcleo. Então, aqui eu tenho um objeto indireto que completa um verbo. Objeto indireto completa um verbo. Objeto indireto completa um verbo.